Eu convido os amados, continuando, a estar abrindo em Jeremias 1:5. Eu vou fazer isso agora. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que assim nos diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Antes que nós fôssemos formados, o Senhor, Ele já havia providenciado o nosso escape. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos, meus amados, eu queria ir para um outro quadro da folha que os irmãos têm a respeito do efeito do pecado. O que o pecado causou no homem. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22. Versículo 22 e 23, o efeito do pecado. Leamos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que o pecado nos consumiu. Porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque novas são cada manhã. Que grande a tua fidelidade. O Senhor renova conosco todos os dias. E aí nós podemos dizer, no versículo 24, a minha porção é o Senhor. Quem diz? O seu eu interior, que é a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Nós esperamos no Senhor a salvação, porque dele vem a salvação. As irmãs e irmãos estão entendendo? Estamos tendo bastante calma, falando pausadamente, para que todos possam absorver esse ensino. A seguir, meus amados, nós destacamos um texto de que a salvação ela é revelada a todos os homens. E ela se encontra no Evangelho de Lucas. Apenas, são vários os textos, mas em Lucas, Evangelho de Lucas, eu vou abrir no capítulo 4, no versículo 18. No 17, a palavra diz que o Senhor Jesus foi-lhe dado na sinagoga o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, ele achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, ou seja, me separou, para evangelizar os pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou pobre, os irmãos são pobres. Tá? A curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia: não é este filho de José? Louvado seja o nome do Senhor. O máximo que o homem chega na sua razão é ver Jesus no seu aspecto
físico, mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos revela Jesus na sua integridade total, como Deus Salvador, maravilhoso é o nome do Senhor, né? Então, meus amados, tudo isso nós precisamos conhecer algo dentro de nós. E esse algo, eu chamo a atenção, é o que vai nos levar a buscar a libertação. Eu convido os irmãos, as irmãs a abrirem em Romanos. Eu vou abrir também. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram. Nós nascemos sob o efeito do pecado e destituídos estão da glória de Deus. É esse entendimento que nós precisamos reconhecer, de que nós nascemos debaixo do pecado, que nós precisamos fugir desse mal, precisamos de uma cura, e o remédio é Jesus. Só Jesus pode nos curar. Em João 8,32, Evangelho de João, eu convido os irmãos a abrirem 8,32. A palavra diz assim: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. O que é a verdade? É o Senhor Jesus. Ele diz isto no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos conhecer Jesus, temos intimidade com Jesus, professar o seu nome, reconhecer Jesus como nosso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. E 2 Tessalonicenses, eu convido os irmãos a estar abrindo em 2 Tessalonicenses, ali no capítulo, logo depois de 1 Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, está na folhinha, que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, é muito forte isso. Olha a certeza absoluta da nossa salvação que está em Jesus, quando diz assim: porque Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Essa fé é da verdade. Os irmãos se lembram que Jesus é autor e consumador da nossa fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, amados. Vamos continuar na nossa folhinha. Aqui na nossa folhinha, em Romanos 10, 17, vai falar da fé que eu acabei de mencionar para os irmãos. Romanos 10, 17, a palavra diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela entra em nossos ouvidos, atinge o nosso coração e, louvado seja o nome do Senhor, nós passamos a aceitar o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, aquele que foi à cruz do Calvário e que nos amou primeiro, antes mesmo que nós o amássemos. Da mesma forma que a palavra, ela vai nos dizer, eu abro com os irmãos, não está na folha, mas no Evangelho de João, no capítulo 15, presta atenção, amados, no capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 16, o Senhor Jesus disse assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Olha que coisa maravilhosa, você escolha, eu, cada um de nós somos escolhas do Senhor Jesus. Aí nós passamos, por força dessa escolha, a não ser mais do mundo, conforme o versículo 19, de 15, 19. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Louvado seja o nome do Senhor. Essa segunda parte, nós paramos por aqui.